Nath, no final, meu amor, eu coloco, eu faço a chamada, tá bom, gata? No final, tá bom? Oi, Pedro, boa tarde. Página 163 para que a gente possa corrigir, tá bom? Primeira questão. O sistema respiratório possui como função principal permitir a entrada de oxigênio no nosso corpo e a saída do gás carbônico. A respeito desse sistema, marque a alternativa que indica corretamente o nome das estruturas indicadas pelos números 1, 2 e 3 na figura a seguir. Eu marquei o item E. Traqueia, brônquio e alvéolos. Ok. Miguel, meu amor, eu não vou falar as notas porque eu ainda não estou com elas disponíveis, tá bom? Assim que eu tiver, eu comunico. Primeira questão, alternativa correta, tá? Alternativa E. 2. Sabemos que o ato de respirar é composto dos movimentos de inspiração e de expiração, que coordenam a entrada e a saída do ar das vias respiratórias. Marque a alternativa que indica corretamente o que acontece com os músculos intercostais e com o diafragma no momento da inspiração. Letícia, a página é a página 163, meu anjo. A alternativa correta na questão 2 não é a alternativa C. É a alternativa D. Músculos intercostais e o diafragma contraem. No caso, a alternativa D. Questão 2, alternativa D. Ok? Ok, Letícia? Continuando. Questão 3. Os pulmões são órgãos esponjosos formados por milhões de alvéolos pulmonares, que são os locais onde ocorre o processo de hematose. Esse órgão é revestido por uma membrana que recebe o nome de pleura. Alternativa correta, alternativa D, pleura. Questão 4. A função do nariz não é simplesmente a entrada e saída do ar. O nariz também tem a função de alternativa A, aquecer, umidificar e filtrar o ar. Alternativa A. Questão 4, alternativa A. Questão 5. Nos Jogos Olímpicos de Inverno nos Estados Unidos da América, uma das atletas foi eliminada no exame antidoping porque, embora não houvesse vestígio de qualquer substância estranha em seu organismo, ela apresentava uma taxa de hemácias e de hemoglobina muito mais alta do que as médias para atletas do sexo feminino com a sua idade. O Comitê Olímpico considerou impróprio sua participação nos Jogos porque certo, Maria Clara? Ô, tia, Oi. na 4 é a A? É, Tá bom, obrigada. por nada. Questão 5, a alternativa correta é: a maior taxa de hemácias permitiria uma maior oxigenação do sangue e uma maior obtenção de energia. Alternativa D. Questão 5, alternativa D. Questão 6. No esquema a seguir, o aparelho respiratório humano está sendo representado e nele são localizadas suas principais estruturas, tais como vias aéreas superiores, traqueia, brônquios, bronquíolos terminais, sacos alveolares, que se encontram numerados. Sobre este desenho, são feitas 3 afirmativas. Primeiro, em 4, o ar passa em direção aos pulmões após ter sido aquecido em 1. 2, em 6, o oxigênio do ar penetra nos vasos sanguíneos, sendo um fenômeno conhecido como hematose. 3, em 8, o gás carbônico proveniente do sangue passa para o ar. Assinale a alternativa correta. Questão 6, alternativa correta. Questão 6, alternativa correta não é a A. Está certo, Gabriel.
A alternativa correta na questão 6 é a D, se somente 1 e 3 forem corretas, tá? A alternativa correta na questão 6 é a letra D. 7. A sequência das estruturas do sistema respiratório pulmonar é... Aí é fácil, né? Ou melhor, foi fácil. Fossas nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios. Alternativa B, de bola. 7, letra B. Ok. 8. A imagem a seguir mostra um alvéolo e as trocas gasosas que nele ocorrem, hematose. A 6 é a letra D de dado. A 7 é a letra B de bola. Ok, Pedro? Repetindo. A imagem a seguir mostra um alvéolo e as trocas gasosas que nele ocorrem, hematose. Observe atentamente a figura e marque a alternativa correta. O que é que vocês marcaram na 8? Ok, Gabriel, Maria Clara. Coloca só uma vez, por gentileza. Cecília, ok. A alternativa correta na questão 8 é a alternativa C. O número 1 indica a entrada do oxigênio nos capilares. Alternativa correta, alternativa C. Ok? 9. A figura abaixo mostra uma estrutura muito importante do sistema respiratório. Observe-a e marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa parte do sistema respiratório e os processos que nela ocorrem. Questão 9. Certo, Gabriel? Time ok. A alternativa correta na questão 9 é a alternativa C. Tá? Onde diz, a figura representa os alvéolos pulmonares, local onde ocorre o processo de hematose, ou seja, a passagem do gás oxigênio para o sangue e do gás carbônico do sangue para os pulmões. Questão 9, alternativa correta, alternativa C. Dez. Assinale a alternativa que apresenta uma estrutura comum ao sistema respiratório digestivo. B, 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 B. Faringe. Ok? Coloca a palavrinha corrigida e a data de hoje, por gentileza. Para não haver dúvidas sobre a correção dessa atividade. Vocês gostaram do simulado? Foi bom? Foi? Foi bom o simulado. O simulado. Nem um pouco. Foi bom, Ronald, graças a Deus. Que bom. Vamos lá, continuando. Página 166. Médio, Gabriel, não é médium, é médio, ó no final. Vamos lá. Ok. Vamos aí, página 166, capítulo 10, sistema cardiovascular. Nós estamos estudando aos poucos os sistemas, né? Nós já vimos aí sistema digestivo, sistema respiratório, né? E agora a gente vai entrar no sistema cardiovascular. Nós vimos aí que o sistema digestivo absorve os nutrientes dos alimentos que nós ingerimos, né? Nós ingerimos o alimento, o sistema digestivo
faz o processo aí de absorção dos nutrientes desses alimentos que nós ingerimos. Após esse processo aí, esses nutrientes, essas substâncias ingeridas, elas são absorvidas, elas são levadas à nossa corrente sanguínea, né? Elas são absorvidas pelo nosso corpo, a fim de nutrir o nosso corpo para que a gente possa desempenhar as funções, as células do nosso corpo possam desempenhar as funções necessárias para a sua manutenção, né? Aí vimos também que o sistema respiratório também tem um papel importante. Por quê? Porque faz o transporte de gases dentro do nosso organismo. Esses gases também percorrem a nossa corrente sanguínea, como é o caso do gás oxigênio e do gás carbônico que nós estudamos nas aulas passadas, né? No sistema cardiovascular, nós vamos ver aí a importância do sangue, né, desse sistema para o nosso organismo. Claro que ele é importante e ele necessita aí dos outros sistemas para que ele possa também desempenhar suas funções, certo? Então, aí, como título, ele vem dando Sistema Cardiovascular, a vida em movimento. O nosso sangue dentro do nosso organismo, ele está em constante movimento. É um movimento involuntário, não depende da nossa vontade, né? Para que ele possa ser realizado. Oi? Bom, quando nós nos alimentamos, os nutrientes, os carboidratos, os lipídios, todos vão para a corrente sanguínea. Aí isso é muito importante para o sistema cardiovascular, não é? Sim. Porque se você observar, como nós já estudamos, há a quebra, né, dessas substâncias, desses nutrientes, há a quebra, a ponto de que ele fique em partículas tão pequenas que possa ser absorvido, possa ser carregado, ou levado, né, melhor, a palavra mais adequada, levado pela nossa corrente sanguínea às partes do nosso corpo, né, as diferentes partes e órgãos do nosso corpo, para que assim eles possam desempenhar o seu papel, ou seja, ser alimentados também, né? Alguma coisa? Só um minuto, Rai, tá 9. A 9 foi a letra C, tá? Então, ele diz assim, ó, ele diz o seguinte: os nutrientes absorvidos pelo intestino e o oxigênio absorvido nos alvéolos pulmonares têm um destino, que é justamente o quê? A corrente sanguínea, como eu falei para vocês. Nós vimos lá no sistema digestório, os alimentos, eles são absorvidos, eles são triturados, eles são quebrados a ponto de ficar em partículas muito pequenas, para que assim possam ser levados através da nossa corrente sanguínea. E com relação ao oxigênio, do mesmo jeito, no sistema respiratório nós vimos que o oxigênio ele é levado através da nossa corrente sanguínea, né? Tanto o oxigênio como o gás carbônico são gases que circulam dentro do nosso organismo. Quando nós inspiramos, colocamos o oxigênio para dentro do nosso organismo, e quando nós expiramos, nós estamos eliminando o gás carbônico, tá? Isso daí ocorre graças também à presença do nosso sistema circulatório, né? Que faz esse processo. Alguma coisa até aqui? Não? Não, pode prosseguir. Pode prosseguir. Tá? Então, nós temos aí... Acho que vocês já devem ter lido essa parte, eu suponho, né? Sim, não, talvez. Mas eu suponho que vocês já devem ter lido. Então, eu vou só pincelar algumas coisas. Só tu, Taimo. Eu vou que dá para a gente interagir. Vamos lá. Com relação à distribuição dos nutrientes, repetindo mais uma vez, né, para que fique a compreensão. A função básica do sistema digestório é justamente extrair dos alimentos, como eu já falei, os nutrientes que são necessários, né? Necessários para quê? Para a manutenção do nosso corpo, para que o nosso corpo e os nossos órgãos, né? Os nossos órgãos, eles possam desempenhar as suas funções de forma adequada, certo? Sem prejuízo sem prejuízo para os nossos órgãos. Então, quando a gente faz uma boa alimentação, o nosso organismo tende a absorver os nutrientes necessários, a fim de que esses nutrientes que foram absorvidos sejam distribuídos
dentro do nosso organismo, para que o nosso organismo, os nossos órgãos possam desempenhar suas funções vitais, tá? Alguma coisa? Quando quiser falar, bota no chat, tá bom? Por favor. Outra coisa que foi Pessoal, mencionada. os gases também são levados à corrente sanguínea, né? Os gases. Eles percorrem a nossa corrente sanguínea. Nós Ou vamos seja, ver mais. ambos os sistemas digestório e respiratório são muito importantes para o cardiovascular. Obrigada. Taimon, eu acho que você deve estar lembrado que logo no início, quando a gente começou a falar sobre células, sobre tecido, e começamos a entrar nos sistemas, nós conversamos a respeito disso. Que nosso organismo, ele trabalha como um conjunto. É um conjunto, tá? Por exemplo, você não vai conseguir respirar se você não tiver um coração. Por quê? Porque o coração, ele tem o papel de bombear o sangue, né? Ele bombeia o nosso sangue. Você não vai conseguir absorver os nutrientes se o seu sistema digestório não estiver trabalhando de forma adequada. Então, assim, o nosso organismo, de modo geral, ele trabalha em conjunto, né? Por isso que eu comecei a falando aí sobre o sistema digestório, porque primeiro nós vimos o sistema digestório, depois nós vimos o sistema respiratório, e agora nós estamos iniciando aí o sistema cardiovascular, onde nós percebemos, assim como você acabou de mencionar, nós percebemos que os outros dois dos quais nós já estudamos, eles são importantes para o funcionamento do cardiovascular, tá? Então, nosso organismo, ele funciona como um conjunto. Os nossos órgãos, eles funcionam em conjunto, tá? Eles são parceiros, tá? Então, outra coisa que nós temos aí, que eu suponho que vocês devem ter lido nessa passagem, é que os órgãos que fazem parte desse sistema são o coração, as artérias, as veias e, claro, as ramificações que nós temos no nosso corpo, tá? Então, temos o coração, as veias. Só olhar aqui um negócio. Coração, as veias, as artérias e imensas ramificações. Fazem parte, compõem aí o sistema cardiovascular. Outra coisa, nós até falamos anteriormente que o sangue é líquido, né? Um líquido de coloração avermelhada, né? Vimos que nós já comentamos até nas aulas passadas que existem plaquetas, leucócitos, hemácias, cada um tem uma função, desempenha uma função. Alguém ligou o microfone. Desempenha uma função dentro do sistema circulatório, né? Então, nós vamos rever um pouquinho disso aí também, tá? Na página 167, para que vocês possam acompanhar, nós temos aí, ó, o sistema cardiovascular pode ser comparado ao sistema de trânsito. Ele faz aí uma comparação ao sistema de trânsito, por quê? Porque se a gente observar aí um trânsito, há ruas, há avenidas, há momentos a pista de mão dupla, né? Então, ele faz essa comparação aí, onde ele diz assim, que as ruas e as avenidas funcionam como os nossos vasos sanguíneos, né? Os nossos vasos sanguíneos. Já, só um minutinho, com as suas ruas e avenidas, que são os vasos sanguíneos. Forma uma rede que interliga todos os bairros. Os bairros que ele se refere aí, ele compara aos nossos órgãos. Como eu acabei de falar para vocês, os órgãos, eles trabalham em conjunto, eles são parceiros. Não tem como o meu coração funcionar se os outros órgãos não estiverem funcionando, tá? Um precisa do outro para que assim possa funcionar de forma adequada e correta, né? Aí ele vem falando, ó, os bairros são os órgãos, ao centro da cidade, ele compara aí o coração, e o transporte aí de pessoas, ele compara ao sangue. O nosso sangue, como nós já mencionamos anteriormente, ele tem esse papel de levar os nutrientes que foram absorvidos lá na digestão, né, os nutrientes que foram, as partículas que foram quebradas lá na digestão, que foram absorvidos lá na digestão, caem, podemos dizer assim, caem na nossa corrente sanguínea e são levadas às demais partes do nosso corpo, que necessitam ser nutridos, né? Com relação aos gases, da mesma forma. Nós vimos que
O gás oxigênio, ele percorre a nossa corrente sanguínea, assim como o gás carbônico também, ele percorre até ser eliminado. E nós vamos ver aí mais adiante quem é que faz esse papel de absorver, fazer o transporte do oxigênio e quem faz aí o papel da retirada do gás carbônico, como ocorre, tá certo? Alguma coisa até aqui para perguntar ou falar? Que venha acrescentar? Não, né? Continuando. Aí diz, portanto, podemos dizer que esse sistema é responsável pela circulação do sangue no nosso corpo, desempenhando importantes funções. Quais as funções? Voltando a falar aí. O transporte de nutrientes, como eu acabei de falar, de gases, né? Aí ele vem falando, excretas celulares, hormônios, enzimas e anticorpos, tá? E tudo isso aí é transportado através da nossa corrente sanguínea, através do nosso sangue. Além disso, outra função importante que a gente ainda não tinha mencionado é com relação a regular a temperatura do nosso corpo, tá? A nossa temperatura corporal. Nós devemos ter, em média, a temperatura corporal entre 36 e 37 graus durante o dia, tá? Isso daí também é graças ao nosso sistema circulatório, tá? Deixa eu ver o que mais. Essa partezinha aqui eu já falei para vocês, quem é que compõe o sistema cardiovascular, que é o coração, as veias, as artérias, os capilares, também podemos colocar aí as ramificações, tá? Tia, os vasos sanguíneos é simplesmente o conjunto de artéria, veias e capilares, né? Justamente. Aí se, Justamente. tipo, um exemplo, se escrevesse numa prova, em vez de eu colocar eles, artérias, veias e capilares, se eu dissesse vasos sanguíneos, já contava, né? Sim, com certeza. Porque os vasos sanguíneos a gente fala de forma ampla, né? Mas aí dentro dos vasos sanguíneos estão as artérias, as veias e os capilares, certo? E claro, faz parte também desse sistema o sangue, né? O sangue faz parte desse sistema. Página 168. Eu havia passado para vocês o investigue dessa página, certo? Eu fiz. Pois vamos aí. No adulto normal, circula 5 litros de sangue. Que volume sanguíneo podemos perder sem risco de morte? Posso falar, tia minha? Pode. Segundo alguns estudos, o máximo seria de 30% de sangue total do corpo, o que implicaria na perca de 1,5 litros. 30%? Tu pesquisou tudo isso mesmo? 30% Eu do posso sangue? ler, tia, o meu? Posso ler Tô o vendo aqui meu? da Maria. Pode, Time. Ah, desculpa. Aqui. Pode, No Time. máximo 40% do total, dependendo do peso, idade, preparo físico, estado de saúde e local de ferimento. Eu acho que 40% já é muito arriscado. Porque quando você já tem a perda aí de 40% de sangue, a sua pressão já cai, já baixa demais, tá? Já começa a Eu baixar. fiz uma pesquisa, ó, tia. Não, eu sei. Eu sei, elas também fizeram. A Maria Clara também colocou aqui 30% do sangue total, ou seja, 1/5. Foi igual a Maiane também colocou, tá? Eu tô querendo dizer assim, ó. Tá perguntando assim, sem risco, né, de morte. A pessoa que já perde 40%, ela já tá correndo risco. No máximo 25% do sangue, no caso? Não, a pessoa sem risco de morte, né? Você pode perder até 15% do seu volume total, até 15%, tá? Quando chega aí a Então, 40%, só muda a porcentagem aqui da minha resposta, só a é, porcentagem. é, Aí eu deixo no é, máximo 15% do total, dependendo do peso, idade, preparo físico, estado de saúde e local de ferimento. justamente. Até 15% você não tem risco nenhum de morte. Agora, 40% já é sinal de alerta. Por quê? Porque a sua pressão arterial, ela tende a baixar. Ela fica muito baixa, né? Aí, no caso aí, a pressão arterial ficando baixa, vai ficar difícil aí para o coração
trabalhar, né? Pode causar aí algum problema, alguma dificuldade. Eu sugiro colocar aí 15%. Eu acho que, não sei como foi que vocês colocaram aí na pesquisinha de vocês, na pesquisa de vocês, mas aí o 15% não tem perigo de você vir a óbito porque perdeu 15% de sangue. Agora, um valor maior já é um pouco, já é um sinal de alerta, né? Como eu estou dizendo aqui para o time, 40% da perda do sangue faz com que a sua pressão arterial fique muito baixa, né? É muito baixa e para poder o coração trabalhar. Ok? É bom, Maiane, corrigir. Coloca 15%. Tá só perguntando, ó, qual volume sanguíneo podemos perder sem risco de morte? Você pode perder até 15% do seu volume total. Você pode perder até 15% do seu volume total. Ok? Quando puder continuar, bota ok. Para eu saber, tá? Oi, Nara Kathleen. Monique Maria. Vamos lá. Dando continuidade, nós temos aí na página 168 os componentes do sangue. Como eu já tinha falado para vocês, e vocês já sabem, lógico. Alguém quer falar? Alguém ligou o microfone? Não? Ok. Como vocês sabem e nós já tínhamos falado, o sangue é um fluido vermelho, é um líquido vermelho, né? Viscoso, homogêneo, né? Ou seja, homogêneo a olho nu. O que significa isso? Quando nós levamos um corte que há o sangramento, a gente consegue visualizar aquele sangue vermelho, aquele líquido viscoso. Porém, não tem como nós visualizarmos naquele líquido as hemácias, as plaquetas, os leucócitos, tá? Não tem como a gente visualizar a olho nu, ou seja, sem a ajuda de um microscópio, as células que compõem o sangue, certo? É isso que ele quis dizer. É formado por uma parte fluida e uma parte celular. Aí nós temos aí o sangue, faz parte do tecido conjuntivo, nós também já falamos a respeito disso, faz parte do tecido conjuntivo, onde nós encontramos aí o plasma e a parte celular é formada por as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, tá? Então, vamos ver aí o que é que desempenha cada um. No caso, as hemácias são células anucleadas. O que é que significa anucleadas? Não possui núcleo e tem Muito um material bem. genético desorganizado. Isso, muito bem. No caso aí das hemácias, elas são anucleadas, ou seja, elas não apresentam um núcleo, né? E o material genético, é como o Taima acabou de falar, não está organizado dentro de um núcleo, né? Então, características dessas hemácias, elas fazem o transporte do oxigênio, o oxigênio que entra dos nossos pulmões para os tecidos, tá? As hemácias, elas fazem esse transporte, levam o oxigênio que nós absorvemos através da respiração e ela leva para os tecidos do nosso corpo, ok? Aí ele até vem falando por intermédio da hemoglobina. Hemoglobina é justamente uma proteína que dá a coloração do nosso sangue, a cor vermelha ao nosso sangue, tá? Hemoglobina é o que dá a coloração do nosso sangue. Aí ele fala o seguinte: quando madura, não possui mitocôndrias, complexos Golgi nem lisossomos. Por essa razão, seu metabolismo é baixo. E isso implica um curto período de vida, cerca de 4 meses. Isso no caso das hemácias, quando elas estão maduras, ou seja, elas já estão, podemos dizer assim, envelhecidas, né? Outra coisa relacionada às hemácias.
mantém sua qualidade, ou melhor, desculpa, mantém sua quantidade no sangue constante por meio de substituição realizada pela medula óssea vermelha. Então, aí são algumas características das hemácias. As hemácias transportam o oxigênio, esse oxigênio levado dos pulmões aos nossos tecidos, tá? A hemoglobina é justamente a substância, ou melhor, a proteína que dá a coloração vermelha ao nosso sangue, certo? Outra curiosidade relacionada às hemácias é que quando elas estão maduras, elas não possuem nem mitocôndria, nem complexo de Golgi, nem lisossomos, certo? E por último aí, mantém sua quantidade de sangue constante. Tia, uma tá? pergunta. Tia, se as células, quando maduras, não têm mitocôndria, como é que elas realizam a respiração celular? Como elas sobrevivem? Pronto. Elas são substituídas, tá? Ó, elas são substituídas. Essas células maduras, elas vão sendo substituídas. Alguma coisa, tá? Não, obrigada. Qualquer coisa a gente para de novo e volta. Aí, no caso aí, os leucócitos. Os leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos. Qual a função dos leucócitos? Os leucócitos têm a função de defesa do nosso organismo, tá? Eles têm essa função de defesa, de defender o nosso organismo, certo? Então, nós temos aí, ó, são produzidos na medula óssea vermelha, defendem o organismo contra agentes patogênicos, que significa patogênicos, agentes que causam doenças, tá? Como o livro até coloca aí, os leucócitos formam um exército de defesa. Por quê? Porque eles agem contra agentes causadores de doença, que podem trazer alguma doença, causar alguma doença no nosso organismo, tá? Então, características dos leucócitos são produzidos na medula óssea, tá? Medula óssea vermelha, e defende o nosso organismo contra agentes patogênicos, agentes causadores de doenças, tá? Essas duas características aí são dos leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos. Já as plaquetas nós temos aí, as plaquetas têm a função de quê? De coagular o sangue, tá? São produzidos na medula óssea vermelha também e previne hemorragia, já que atuam diretamente na coagulação sanguínea. As plaquetas, elas têm a finalidade, e nós vimos até numa das atividades passadas, a respeito das plaquetas, ela tem a finalidade de coagular o sangue, né? Então, se as plaquetas estão muito baixas, então o nosso organismo ele já reage de uma forma, assim como também se elas estiverem altas demais. Nós vimos numa das atividades passadas com relação aí às plaquetas. Por quê? Porque as plaquetas elas têm a finalidade justamente de coagular. Oi, Raika. Que horas termina essa aula? 4h35. Que horas no relógio de vocês? No meu Que horas relógio no faltam relógio? 3 minutinhos. 3 minutos? O meu é No meu 4h32. O meu também. O meu também. Também. 4h32? Tá certo. Mas dá Terminei essa tempo parte. de correção. Hã? Mas dá tempo de fazer a correção. Pois é. Terminando aqui a parte dos componentes do sangue, aí eu tinha passado para vocês a página 169. Confere? Confere. Então vamos aí. Eu fiz. Então vamos aí. São duas questões, qualquer coisa, se não der tempo, a gente ainda tem uma aula amanhã, a gente encerra a correção amanhã, não tem problema. Mesmo porque não estamos com conteúdo atrasado. Vamos aí, primeira questão. 3 amigos foram a uma consulta médica. O primeiro apresentava-se pálido e ofegante. O segundo apresentava baixa imunidade e infecções com frequência. O terceiro, periodicamente, sofria de sangramentos. Um hemograma foi sugerido aos 3. O resultado dos exames desses 3 pacientes demonstrou variações nos tipos celulares sanguíneos. Quais foram os tipos celulares alterados de cada um deles? Posso falar, No primeiro, Miki? No primeiro, pode se tratar de uma reação falhou. alérgica. No primeiro, pode se tratar de uma reação alérgica. No segundo, essa infecção pode, claro, decorrente da baixa imunidade. A terceira, já que o organismo encontra-se sem defesas. Na segunda, essa daí ainda. No terceiro, trata-se de
ferimentos de hemofilia. Aham. Hemofilia. Ok? Terminou? Tia, posso ler a minha? Terminei, tia. A minha é totalmente diferente. Pois vá. Aqui. No primeiro, alteração nas hemácias. No segundo, alteração de leucócitos. No terceiro, alteração de plaquetas. Pronto, só isso. A minha tá correta, tia? Faltou só tu colocar a hemácia, tá? No primeiro, alteração das hemácias. Segundo, alteração dos leucócitos. E o terceiro, das plaquetas. Primeiro, hemácias, no caso. Segundo, leucócitos. E terceiro, plaquetas, tá? Houve uma alteração nessa sequência. Primeiro, hemácias. Tá certo, Gabriel. Eu faço já a leitura, já anotei o nome de vocês, tá? Primeiro, hemácias. Segundo, leucócitos. E o terceiro, plaquetas, ok? Tchau, tia. Tchau pra você, Caio, que vai ficar com falta de sair agora. Só para terminar aí, questão 2. Suponhamos que uma pessoa caiu e sofreu um acidente na perna e no braço. Por conta disso, ela sangrou. Após alguns dias, desde sua queda, como ficou o ferimento? Continua sangrando? Discuta com seus colegas o que aconteceu e escreva aqui as suas conclusões. Na opinião de Posso vocês, dizer a minha, tia? Professora, na hora que a senhora falou, pode gente, aí dizer, chega numa foi Maiane, falta. foi? Na hora que Vai, a senhora falou Maiane, Caio, por isso, gentileza. O sangue irá coagular e as plaquetas irão formar uma crosta ao redor da área danificada para poder se regenerar. Tá correto? Ótimo. Que no caso aí é a função desempenhada pelas plaquetas. Tia, posso ler a minha? Minha tá Pode. diferente. Depende muito do local de ferimento, da gravidade e do atendimento para ter uma boa recuperação. Mas aí no caso está perguntando qual é o que ocorreria. As plaquetas iam agir nesse ferimento, tá? Posso falar minha? Pode. Ela provavelmente ia parar de sangrar, mas a perna podia estar com uma grande cicatriz e a sua perna podia ser amputada. Vixe, Maria, exagerou um pouquinho, não? Posso falar minha, tia? Sim, senhora. O sangue irá coagular e as plaquetas irão formar uma crosta ao redor da área danificada para poder se regenerar. Ok, ótimo. Tia, então é só isso mesmo? As plaquetas iriam agir nesse ferimento? Isso. Então a minha as plaquetas, elas iam fazer o papel. Tá correto. Só foi colocado de forma diferente. As plaquetas, elas iam desempenhar o seu papel justamente de coagular o sangue. Então, teve um ferimento, o que vai fazer parar aquele sangramento é justamente a ação das plaquetas. Ok? Agora, deixa eu ler aqui o nome de vocês rapidinho. Aqui eu não falar o nome, coloca lá no chat, tá bom? E quem a tia falar pode sair? Pode ir saindo. Ana Cecília, Ashley, Maria Clara, Caio, Gabriel, Samanta, João Vitor, Letícia Gomes, Raica, Mariana, Maiane, Miguel, Nara, Monique, Nátia, Pedro Maciel, Ronald, Taimo, Maria Luísa e Ana Luísa. Faltou alguém? Eu não tenho mencionado. Não, né? Então, gente, tenham uma boa tarde, viu? Até amanhã. Até, tchau, tchau. Não Tchau, vai ter dever, né? Hoje não. E tchau. Tchau, tia. Fique com Deus e até a próxima. Ou melhor, até Vocês amanhã. também.